tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar sobre a nova série derivada de Game of Thrones e tudo que a gente já sabe sobre ela. Depois do cancelamento da série que havia sido divulgada sobre a Longa Noite, que já tinha até um piloto encomendado, agora finalmente a HBO confirmou a série House of the Dragon. E não só confirmou, como a gente já tem uma data. Então ela vai ser para 2022. Eu, na verdade, achava que essa série ainda estava em pré-produção. Porém, a gente já tem casting, a gente já tem uma boa noção do que vai rolar. Essa série, ela vai se passar 300 anos antes de Game of Thrones. E ela vai abordar nada mais, nada menos do que a disputa pelo Trono de Ferro. Sim, só que agora a gente vai ver muito mais sobre a família Targaryen. Mesmo que o Winds of Winter não tenha saído, com relação a essa série, digamos que ele não vai fazer muita diferença, porque a gente precisa de informações lá atrás. E a gente já tem isso. Então, o George R. R. Martin, que dessa vez é co-criador da série, então, por favor, que não dê ruim como deu com o GOT. A gente tem uma chance muito melhor de dar certo, porque para quem não sabe, o Jorginho, ele trabalha, no caso, antes dele ficar famosão pelas Crônicas de Gelo e Fogo, ele já trabalhava como roteirista nos backgrounds lá de séries e em escritas em salas de roteiros e tal. E nessa série ele vai ter um papel bem mais importante. O próprio George já afirmou que, para quem quiser ficar um pouco preparado, quem quiser saber mais sobre o que vai rolar nessa série, temos informações em Fogo e Sangue, tá? Todo o livro Fogo e Sangue fala da família Targaryen, então vai ter muita coisa tirada de lá. Tem alguns contos relacionados a GOT nos livros Dangerous Woman e Rug, fora o próprio livro O Mundo de Gelo e Fogo, uma enciclopédia que fala de todas as casas, enfim. E tem muita informação lá. Mas agora vamos ao que interessa. A HBO divulgou em sua conta no Instagram, exclusiva para a série, algumas fotos. Então a gente pode ver nessas fotos, eu vou colocar aqui para vocês verem, os atores já lendo o roteiro. Então a gente já tá bem adiantada a produção dessa série, tá? E o que já dá para saber com relação ao casting? Eles divulgaram alguns nomes, não só de atores, como de personagens. Qual é o meu palpite, gente? Como a série de Senhor dos Anéis para o Prime Video tá muito hypada, assim, porque praticamente não se sabe nada. A gente sabe a era que vai se passar, temos alguns personagens, mas fora isso a gente não tem nem assim nenhuma confirmação muito grande de plot, nem o nome da série eles divulgaram, tá? Eles só colocam Lord of the Rings on Prime, e eu suponho que essa não vai ser o nome da série. E assim, eu acho que a HBO tá com medo de ser desbancada, porque já saiu que essa série do Prime Video vai ser a série mais cara da história, assim. A primeira temporada, ela teve um orçamento gigantesco. Então eu acho que eles estão com medo de serem desbancados. E uma outra coisa, o serviço do streaming do Prime Video é bem mais barato que o da HBO. Então isso pode ser, sim, um incentivo muito grande para as pessoas migrarem para aquela outra série. Então eu acho que eles estão dando essas informações para a gente justamente ficar com um gostinho. Então vamos lá. Quais são as pessoas que a gente tem no cast até agora? O Paddy como o Viserys I, a Emma Darcy como a Rhaenyra Targaryen, o Matt Smith como Daemon Targaryen, Rhys Ifans como Otto Hightower, Eve Best como Rhaenys Velaryon. A Rhaenys, ela ficou conhecida como a rainha que nunca foi, justamente porque ela era herdeira do trono, mas ela nunca chegou a subir nele. Sonoya Mizuno como a Mysaria e Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon. Primeiro, uma coisa, eu acho que essa série já viu alguns erros que Game of Thrones cometeu. A gente já vê um elenco bem mais multirracial aqui, bem menos caucasiano. Até principalmente com relação ao Lord Velaryon, o conhecido como The Sea Snake, a Serpente do Mar. Ele é representado, na verdade, toda a casa Velaryon é representada como sendo majoritariamente branca, caucasiana, e a gente só tinha personagens não caucasianos em As Crônicas de Gelo e Fogo, quando eram, por exemplo, das Ilhas Livres, ou de Karth, e, enfim, nesse caso não, a gente já vê um Lorde
Então eu acho que já começou a melhorar o negócio. Esses personagens, eles foram muito importantes para uma guerra que aconteceu que ficou conhecida como a Dança dos Dragões. Então eu vou dar uma breve explicada aqui para vocês entenderem como é que cada uma dessas pessoas vai entrar na história. Quando o rei Jaehaerys I, conhecido como Jaehaerys o Bom, perdeu o seu herdeiro, o Aemon Targaryen, Aemon I, tá, gente? Ele nomeou o seu próximo filho, o Baelon Targaryen, como príncipe de Dragonstone. Porém, o que acontece? O Aemon tinha uma filha, a Rhaenys. A Rhaenys Targaryen, em tese, deveria ter sido a próxima na sucessão. Porém, naquela época, mulheres não tinham direito ao trono. E aí, o que aconteceu? O Baelon, ele também morreu. E aí foi feito o grande conselho, o primeiro grande conselho para saber quem ia ocupar o trono de ferro. Elegeu o Viserys I, o filho do Baelon, como o herdeiro. E aí o Viserys, ele nomeou a sua filha, Rhaenyra Targaryen, como herdeira. Porém, ele casou novamente. E daí, ele casou com a Alicent Hightower. E com ela, ele teve o Aegon II. Porém, foi o Aegon II que subiu ao trono, não a Rhaenyra. Então, toda essa questão da sucessão causou aquela torta de climão, sabe? Então, algumas pessoas apoiavam a Rhaenyra, outras pessoas apoiavam o Aegon. E aí, o que acontece? A Alicent Hightower, obviamente, ela ia apoiar o seu filho, o Aegon. Então, ela era a favor que ele fosse ao trono, mesmo o rei tendo nomeado a sua filha do primeiro casamento como herdeira. Temos alguns personagens que ainda não apareceram aqui. Eu vou dizer pra vocês onde é que eles vão entrar. A Rhaenyra, ela casou com seu tio, o Daemon Targaryen. E qual era o BO do Daemon? O Daemon, ele era um excelente cavaleiro, mas é o seguinte, existe um ditado que quando um Targaryen nasce, os deuses jogam a moeda. Então, cara, digamos assim, ele nasce sã, coroa, ele nasce louco. E Daemon, ele era mais um louco. Ele era louco, tá? Completamente louco, na família Targaryen. Então, toda essa questão de quem vai pro trono, quem não vai pro trono, terminou culminando. Claro que tem muitos mais outros acontecimentos, tá? Aqui é uma versão bem resumida. Mas isso culminou na Dança dos Dragões, que foi justamente a guerra dentre a própria família Targaryen com relação a quem seria o herdeiro. E essa guerra culminou na morte da maior parte dos dragões. Então, muito por causa da Dança dos Dragões, que hoje em dia não temos dragões. Pera, ainda tem um, né? Ainda ficou um no final da série. Mas assim, foi a principal causa dos dragões terem sumido, tá? Dos Sete Reinos. A Mysaria, ela é amante do Daemon. Ela foi trazida de Lys. Lys é muito conhecida pelas suas dançarinas e prostitutas, e ela foi trazida de lá. Na história, ela fica grávida do Daemon, porém ela perde o bebê na volta para casa, né? Durante a Dança dos Dragões, ela vai embora. O último personagem que ainda não se encaixou foi o Lord Corlys, o The Sea Snake. Ele apoiou a Rhaenyra, tá? Ele apoiava ela como herdeira do trono devido a laços de casas que eles tinham, laços de sangue. A HBO encomendou 10 episódios para a primeira temporada dessa série, como era inicialmente nas outras temporadas de Game of Thrones. Eu não sei vocês, mas eu tô muito ansiosa por essa série, porque a história dos Targaryen, na época que eles governavam, gente, era uma cachorrada. Então, assim, eu quero ver essas brigas de família, esses casos de família. Eu espero muito dessa série, tá? Principalmente porque é o seguinte, se sabe em que Game of Thrones deu errado. Se sabe exatamente no que deu errado, gente, a gente sabe. Não é possível que eles não saibam, os executivos não saibam. Aparentemente, os D&D resolveram se afastar, ou no caso, se ausentar da produção. Gente, pelo amor de Deus, a gente não ia querer um deles nisso, porque assim, não me entendam mal. A primeira temporada de Game of Thrones foi muito boa. A segunda, mais ou menos. Da terceira foi só ladeira abaixo. Eu acho que terminou sendo priorizado muita coisa que não era para ter sido. Mas não podemos tirar o mérito. Game of Thrones foi sim uma das maiores, se não a maior série de todos os tempos. Porque
trouxe as séries de TV para um novo patamar. Então, da mesma forma que, por exemplo, Senhor dos Anéis revolucionou os filmes de fantasia, Game of Thrones revolucionou as séries de fantasia. Não deixa de ser fantasia. De uma forma, assim, surreal. Então, eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha dessa série, se você já leu algum material sobre, se você está ansioso. E até a próxima!